quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar falando em teu nome. Quero pedir a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos cubra com poder e com autoridade. Que o Senhor visite toda e qualquer pessoa que esteja ouvindo essa pregação, meu Deus. Que o Senhor trate com cada um. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Estamos aqui para conhecer a nós mesmos, mas através do Senhor. Estamos aqui para descobrir qual é a nossa identidade no Senhor. Qual o Teu propósito nas nossas vidas? Ajuda-nos, Senhor. Nós Te louvamos, Te engrandecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. É em nome de Jesus que te pedimos. É em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje estamos aqui para falar sobre identidade. Estávamos falando sobre fé. Mas eu entendo que para falar de fé, para se ter fé, aprender o que é fé, a gente primeiro precisa se conhecer. A gente precisa saber quem eu sou, quem você é e, sobretudo, quem é Deus. Eu não creio que nenhum de nós pode ter fé em alguma coisa se não saber em quem ou que, por que nós temos fé em alguma coisa. E depois da pregação da semana passada eu entendi que as pessoas, elas querem ter fé. As pessoas pensam que têm fé. Mas para crer que alguém pode fazer alguma coisa por mim, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso saber da minha importância para aquela pessoa. Veja, às vezes eu penso, por que é que uma mãe ou um pai, eu não estou falando de espancar, eu estou falando de tempos antigos. Por que uma mãe e um pai corrigia o filho com palmadas, com vara, de castigo, com cinturão? Não fazia por maldade. Não fazia porque estavam estressados, que perderam a paciência. Eles faziam que era maneiras que eles entendiam que estava educando. Mas por que eles faziam isso? Será que nenhuma mãe, nenhum pai pensava que se batesse naquele filho, o filho ia ter ódio dela? Porque se você pegar 90% das pessoas da minha geração para trás, acho que 99% apanhou do pai e da mãe. E eu creio que não tem um, salvo aqueles que foram espancados demais por outros motivos, mas eu estou falando de correção. Eu creio que não tem nenhum que diga, eu sou revoltado com meu pai ou minha mãe porque ele me deu uma surra. Pelo contrário, a gente quando se reúne, a gente fala rindo. A gente acha graça da forma que os pais batiam na gente. A sandália que voa, entende? O castigo e tal. Não era uma forma de punir. Então, por que eu estou falando isso? Porque a mãe que fazia isso com o filho, ela tinha fé
ela tinha certeza que aquele filho não ia manter uma raiva dela. A prova é que a mãe batia na gente 5 minutos, a gente estava lá grudada na saia dela, estava no colo. Muitos mamavam até grande, apanhava, depois estava lá no peito. Brincava e depois vinha para o peito mamar. Então não nutria. Então, para a gente ter fé, acreditar em uma pessoa, confiar no amor daquela pessoa, é preciso conhecer. Então o crente, nós crentes, quem acredita em Jesus, tem que ter pelo menos a noção da sua identidade. Tem que ter a noção de quem é em Cristo. Porque quando nós sabemos quem somos, tudo muda. Tudo muda quando você sabe quem é você. Nos tempos difíceis como vivemos agora, com tanta incerteza, tanta adversidade, num mundo onde surgem mensagens de todo lado dizendo quem eu devo ser. Quem você deve ser? Por todos os lados você ouve. Aí vem a palavra de Deus que revela quem realmente somos. A palavra de Deus revela nossa real identidade. Somos filhos de Deus. E essa verdade ela nos liberta das amarras da autoimagem distorcida que criaram para nós. E ela nos fortalece para que possamos viver o propósito para o qual fomos chamados. Mas é na verdade, é na palavra de Deus que é revelado isso. Mas o que é identidade? Vamos ler o que é identidade. Veja aí, pode colocar, Jorge. Identidade, o que é e qual o seu significado. Identidade é um conceito complexo que engloba diversos aspectos da vida de uma pessoa. Ela está relacionada à forma como nos percebemos, como nos relacionamos com os outros e como nos posicionamos no mundo. Os estudiosos ainda dizem que a identidade pode ser dividida em 2 dimensões: a identidade pessoal e a identidade social. A identidade pessoal está relacionada às características individuais, como personalidade, habilidades, talentos e preferência. A identidade social está ligada à forma como nos encaixamos em grupos sociais, como a família, os amigos, a comunidade e a sociedade em geral. Isso é um conceito do mundo dos estudiosos. As pessoas, elas ficam desanimadas e tristes porque elas pensam que aquilo que fazemos define quem somos. E de acordo com o pensamento dela, quando ela falha e quando ela peca, ela fica triste e desanimada. Porque ela entende que ela é aquilo que faz. E nós precisamos entender isso. Aquilo que fazemos não define quem somos. Não define nossa identidade. Pelo contrário, a nossa identidade
deve determinar e guiar aquilo que fazemos. É quando você sabe quem você é, que mesmo quando você fracassa ou você peca, você sabe que precisa prosseguir, porque você tem a segurança da sua real identidade. Mas para você ter essa certeza da sua identidade, para você saber quem você é em Deus, para você se posicionar na vida, você deve saber primeiro quem te criou. Qual é a sua origem? Porque, veja, uma mulher, um homem, uma criança, quando criança, o que é que aprendemos quando somos crianças? Aprendemos que completou determinada idade, vai para o colégio estudar. No meu tempo, concluiu o ginásio, vai trabalhar. Então, ninguém nunca ensinou, nem para mim, nem para você, eu estou falando da minha geração para trás, quem éramos nós. Nós aprendemos que precisava estudar para não ser analfabeto, que era esse o termo, tem que aprender pelo menos fazer o nome e a matemática, a tabuada de 1 a 9, e depois trabalhar para arrumar um emprego. Então ninguém sabia quem era. O homem ia trabalhar e depois que trabalhava, ele sabia que ele era o macho que precisava de uma fêmea. Que não é nem que precisava, é que usava uma fêmea. A mulher achava que ela era um objeto que era trocado por um dote. Os tempos passaram, a sociedade evoluiu, as feministas apareceram, os movimentos sociais surgiram e as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos. Conseguiram alcançar o lugar dela ao sol. Os homens se sentiram perdidos porque estavam sendo expulsos do seu lugar, neles estavam sentindo assim. As mulheres estavam ocupando seus lugares, segundo a cabeça deles, e eles estavam perdendo o seu lugar, o lugar de macho, o lugar de provedor. A fêmea estava assumindo papéis que só os homens exerciam. Assim, a sociedade continuou evoluindo. E como é que estamos hoje? Homem perdido, mulher perdida. Ninguém sabe quem é. E vem a sociedade e olha para nós e diz assim, olha para uma criança e diz, você pode ser quem você quiser. Não importa se é homem, se é mulher, se é bicho. Tem lugares por aí que dizem, conta a história, eu não vi para dizer que é verdade, que o cara no trânsito foi parado pelas autoridades. E a autoridade pediu a carteira de motorista e ele disse, teu não. Aí o cara disse, você precisa apresentar, porque senão eu vou lhe prender. Ele disse, só teu não, porque eu sou um cachorro. Aí a autoridade disse, sinto muito lhe dizer, mas aqui na Flórida cachorro não dirige. Então você vai ser preso. Olha que situação estamos chegando. Você vê na rua um homem de 4 andando dizendo que é um animal. As pessoas não sabem quem elas são.
E por que elas não sabem quem elas são? Porque tem perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, quem é você? Quem sou eu? De onde eu vim? Para que eu vim? Quais são minhas habilidades e meus talentos? E quem é que pode responder essas perguntas? Só Deus. Somente o Criador pode responder essas perguntas. Se você entrar numa igreja hoje, não importa a quantidade de membros que tem lá, se você fizer essa pergunta, quem é você? Para quê? O que você veio fazer neste mundo? Eu tenho certeza que quase 90% vai dizer que não sabe. Essas 3 perguntas, 3 a 4 perguntas, quase ninguém sabe responder. As pessoas não sabem quem são. Elas não sabem para que elas estão aqui nesse mundo. Elas não sabem quais são os seus talentos. Elas não sabem quem é o seu Pai, o seu Criador. Porque o que é que nós sabemos de nós? Quando se pergunta qual é a sua identidade, o que é que apresentamos? Um documento de papel. Nesse documento de papel consta nome completo, filiação, data de nascimento, naturalidade. Então, para os homens, o que importa é seu nome completo, o que importa é saber tua origem, de onde você veio, de quem você é filho e quando você nasceu. Para os homens interessa somente a estatística. Mas para Deus é diferente. Deus não precisa de estatística. A gente sabe o que aconteceu quem tentou fazer, né? O censo, como diz Jorge aqui, quem tentou contar as pessoas. Deus sabe. Deus sabe. Jesus Cristo, ele teve êxito no seu propósito aqui na Terra. Mas por que foi que ele teve êxito aqui na Terra? 2 coisinhas simples e básicas. Ele teve êxito aqui na Terra porque ele sabia quem ele era e sabia quem enviou. E mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de profunda tristeza, mesmo no momento de dor, ele sabia quem era ele. Mas você precisa saber quem é Deus. Você só vai saber quem é você e a sua importância, para que você está aqui nesse mundo, se você conhecer Deus. Mas, Dina, e como é que eu faço para conhecer Deus? No final dessa pregação, você vai dizer o que Jó falou lá em, deixa eu ver se eu lembro aí, nos 42, salvo engano, não sei quando. No último capítulo de Jó. Ele disse, eu te conhecia somente de ouvir falar. Hoje conheço face a face. Por que Jó disse isso? Jó estava desviado? Não. Jó era um cristão.
temente a Deus, tinha fé em Deus, mas ele conhecia Deus de ouvir falar. E isso é que acontece conosco. Por isso que quando acontece alguma adversidade, quando o calo aperta, a gente sai da igreja, a gente briga com Deus, a gente entra em depressão, porque a gente não sabe quem é Deus. Porque a gente só sabe quem é Deus de ouvir falar. A gente vai na igreja e ouve falar quem é Deus. Mas Dina, me diga, como é que eu faço quem é Deus? Como é que eu conheço Deus? Deus se revela a todo instante. Ele se revela por meio da criação, ele se revela por meio da sua palavra e ele se revela mais ainda através do seu Filho Jesus. E se você não conhece Jesus, se você acha que Jesus é só um espírito elevado, como é que você vai conhecer Deus? Como é que você pode ter fé? Como é que você sabe quem você é? Eu falei da identidade. Na minha cidade, se eu chegar agora na minha cidade, onde eu nasci, as pessoas vão dizer, olha, aquela é Dina. Elas não vão dizer aquela é Dina e ponto. Elas vão dizer, aquela é Dina, filha de seu Pedro e Dona Enedinha. Tem uma referência. Eu, nessa cidade, eu vou saber me posicionar. Eu vou ser respeitada ou não por conta de quem me criou. Por conta do meu pai e da minha mãe. E aqui neste mundo, você só pode se posicionar, você só pode ser respeitado ou não, se alguém souber quem é você. Quem é você? Quem é seu pai? O que é que você está fazendo aqui na Terra? Quais são teus talentos e tuas habilidades? Deus se revela de várias formas. Quando Deus mandou o seu único filho para a Terra, ele não mandou, vá lá, abra os braços e deixe que lhe tire a última gota de sangue. Deixem que coloquem a coroa de espinho na sua cabeça. Deixem que cravem um cravo nas suas mãos, só para você ficar famoso. Vá lá, sofra o que tiver que sofrer, só para você ser famoso. Só para todo mundo falar de Jesus. Cure algumas pessoas. Ressuscite algumas pessoas, só para você ser famoso. Só para seu nome ser conhecido. Foi não. Presta atenção numa coisa. Talvez você não esteja gostando muito dessa pregação, mas é preciso. Presta atenção numa coisa. Tudo que Deus faz tem um propósito. Até mesmo na morte do filho dele. Mas Jesus morreu para me salvar. Ele pagou alto preço para me salvar, sim. Ele derramou a última gota de sangue para salvar a mim e a você. Mas foi só para a gente estar aqui numa rede brincando, vestindo roupa bonita, passando batom na boca? Comendo do bom e melhor? Não. Para que você cumprisse o propósito pelo qual você foi chamado.
Ele tirou as algemas da sua mão para que você ficasse livre para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele veio com um propósito. Ele veio com o propósito que o nome de Deus fosse revelado para nós. Ele veio com o propósito de tornar Deus tangível. Ele não veio em nome dele, ele veio em nome do Pai. Veja o que diz João 5:19. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. E Jesus, melhor dizendo, Deus disse, em Gênesis 1:27, ele disse o quê? Coloca aí. Olha o que ele disse. Presta atenção. Jesus diz que ele só faz aquilo que vê o Pai fazendo. E olha o que Deus disse para Jesus. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os fez e criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Se tivesse outra versão aqui, ele ia dizer assim, deixa eu ver o que é que diz nessa, porque essa aí eu peço tanto para colocar, né, Jorge? A NVI, que essa ficou 1:27. Diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Jesus diz que faz tudo o que vê o Pai fazendo. Porque ele por si só, ele não faz nada. Aí Deus diz que fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Se você estudar a Bíblia um pouquinho, você vai ver Jesus, vai ler Jesus dizendo que aquele que crê nele fará coisas maiores do que o que ele fez. Quem é você? Quais são teus talentos e tuas habilidades? Qual é o teu propósito aqui na Terra? Veja o segundo versículo, Jorge. Sim. João 1:12 diz: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Normalmente, a gente pergunta para a pessoa se ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Aí eles dizem: não, eu já tenho Jesus. Eu já sou filho de Deus. Mas se você conhece um pouco, porque não dava para colocar todos os versículos, se você conhece um pouco da Bíblia, você vai ver que todos foram feitos por Deus. Todos foram criaturas, foram criados por Deus. Tá certo isso. Mas, somente aquele
que com sua boca confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, deixará de ser criatura de Deus, de ser somente criado por Deus e passará a ser chamado filho. Dá para entender? Eu vou desenhar para você. Porque eu gosto de desenhar. Se hoje, no mundo atual, você criar qualquer objeto, você criar uma máquina, uma invenção sua, se você não registrar essa invenção, você pode dizer que é sua? Ou qualquer outra pessoa pode ir lá, registrar e fazer que aquela coisa seja dela, mesmo não sendo ela que criou. Dá para entender o que eu estou desenhando? Jesus estava dizendo que Deus criou você, mas se você, na sua sã consciência, não manifestar a vontade, não reconhecer que você quer ser filho de Deus, o inimigo pode te convencer e ser teu pai e conduzir a tua vida. Porque você é só uma criatura de Deus. E como criatura, qualquer pessoa pode tomar posse de você. Mas quando você torna filho, sabe o que é que ele diz? Nesse daqui, ninguém toca. Sabe o que é que Jesus diz? Aquele que meu Pai me der, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Deu para entender? É fácil falar de identidade? É fácil ter fé? Por que que as pessoas estão perdidas? Porque elas não sabem que assim como elas precisam de uma certidão de nascimento para afirmar que é filho de fulano e beltrano, ela precisa se posicionar, ela precisa abrir a boca e falar: eu quero ser filha de Deus. Aí Deus assina embaixo. Quando teu pai, quando você nasce, registra, teu nome vai para o livro, lá no cartório. Mas quando você, adulto, confessa que quer ter um pai, que escolhe Deus como pai, o teu nome vai para o livro da vida. No cartório, o teu nome já está escrito. Muitas vezes até sem um pai. Só com o nome da mãe. Mas e no livro da vida? Já está escrito? Você tem um dono? Se o inimigo quiser tocar em você agora, quem te defende? Deus me defende. Você deu essa autoridade a ele? Porque ele te deu livre-arbítrio para você escolher quem é seu pai. Quem te protege, quem te guarda, quem te defende.
Você precisa entender tudo isso. Se você entende quem é Deus, o Criador de tudo, a fonte da vida, se você entende que Deus é o eterno, que Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e o de eternamente. Se você escolhe ser filho de Deus, se você escolhe conhecer a Jesus, se você escolhe aprender de Deus através de Jesus, você tem uma paternidade. Você tem uma filiação celestial. A sua identidade, quando alguém lhe perguntar quem é você não vai mais dizer eu sou o advogado fulano de tal. Eu sou o professor fulano de tal. Eu sou o ex-combatente fulano de tal. Eu sou o empresário fulano de tal. Eu sou filho de não sei quem. Eu sou da família. Não, você vai dizer eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o filho amado de Deus. Se tivesse gente aqui, eu ia dizer aplaude, por favor. Porque só quando você descobre quem é Deus, que não poupou seu único filho por amor a você, que ele que te criou, seria fácil para Deus, né? Criar e colocar uma patente, é meu. Mas não. Ele te criou e te deixou livre. Para você escolher para que lado você vai ficar. Imagina aí meu propósito. O mesmo que Jesus. Jesus veio ensinar a mim e a você. Ele cumpriu o propósito dele. Ele veio revelar o nome do Pai. E qual é o meu propósito e o seu? Revelar o nome do Pai. E minha profissão é só uma profissão. É só uma profissão. Mas o teu propósito é revelar o nome do Pai. Se você entender isso, 50% dos teus problemas acabam. Porque quem é que tem um Pai poderoso, que criou tudo, que fez tudo, que não vai ter fé, que não vai confiar nele? Se você se sentir amada por ele, qual é o filho que sente amado por um pai que não confia nele? Para você ter fé, você precisa saber quem é Deus. E você só sabe quem é Deus através da criação, através da palavra e através de Jesus Cristo. Tem outro versículo aí, Jorge? Primeiro Coríntios 12, 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. O que é que Jesus está dizendo aí? A gente sempre refere esse versículo à igreja. A gente sempre chama o membro da igreja. Mas veja, Jesus é o corpo. Nós somos os membros. O que ele quer dizer? Se você ficar em pé, em frente de um espelho, você tem algum membro que é igual ao outro? Os membros são diferentes. Isso que Jesus diz.
Vocês fazem parte de um corpo. Vocês todos são filhos, os que aceitaram Jesus. Vocês são filhos, mas não são iguais. São diferentes. Cada um com sua personalidade. Cada um com uma habilidade. Cada um com um temperamento. Mas todos são filhos. Não existe alguém maior nem menor. Não existe. Todos são iguais para Deus. O que falta, o que precisa, é que todos aprendam a se posicionar na sua posição, na posição de filho, na posição de filho amado. Tem outro versículo aí, Salmo 139. Veja o que diz o Salmo 139, do 13 ao 15. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, o Senhor já sabia. Você quer uma prova maior do que essa, meu irmão? O que é que a Bíblia está nos dizendo? Que antes mesmo do teu pai e da tua mãe, antes mesmo deles saberem que já estava sendo gerado lá dentro, Deus já sabia. Antes de tua mãe te pegar no colo, Deus já te conhecia. Quem é que sabe? Quem é que pode determinar sua identidade? Quem te colocou no ventre da tua mãe? Ou quem te pegou no colo quando você já estava formado? Quem sabe mais de você? Sua mãe ou Deus? Seu pai ou Deus? Deus se revela de Gênesis e Apocalipse. Ele quer ter uma comunhão comigo e com você. Ele quer falar comigo e com você. Ele fala da criação o tempo todo. Ele diz que você é uma nação santa, um povo eleito. O que é isso? Ele elegeu esse povo para ele. E você só precisa entender que você não veio do macaco. Você não veio de nenhum animal. Você não veio do acaso. Você tem uma origem. Mesmo que a tua família, a sociedade, o colégio, mesmo que você tenha ouvido a tua vida toda que você não vale nada, que você não tem valor, que você não serve para nada, que você já deveria ter morrido, que você não faz falta. Mesmo que você tenha ouvido desde criança essas barbaridades, eu quero que hoje você entenda. Você tem valor. Você é amado. Não tem nada que Deus precise fazer por você mais.
porque tudo está feito. Você só precisa reconhecer. Você só precisa dizer: coloque meu nome no livro da vida, porque eu estou aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas Dina, por que eu não digo eu estou aceitando a Deus? Deus você não viu. Jesus foi visto. Jesus tem prova da existência dele. Você não tem justificativa para não acreditar nele. E além do mais, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem. Olha, ele não disse vai. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Então, para você chegar a Deus, que você goste ou não, você precisa passar por essa porta. Você precisa aceitar que Jesus morreu por você. Eu quero orar por você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença. Mas eu me coloco na tua presença em oração. Eu me coloco, Senhor, me apresentando a ti como intercessora desse povo, como intercessora dessas pessoas que te conheciam somente de ouvir falar, mas que agora te conhecem face a face. Agora sabem quem tu és, porque lá em Malaquias 3:6 o Senhor disse assim: eu, o Senhor, não mudo. O Senhor é imutável. O Senhor é eterno. O Senhor é soberano. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca agora nesse coração. Em nome de Jesus, quebranta esse coração endurecido. Em nome de Jesus, abre a mente dessa pessoa. Em nome de Jesus, tira as vendas dos olhos dessa pessoa para que ele veja. Em nome de Jesus, abre portas de cativeiros. Quebra correntes que estavam aprisionando essas pessoas. Oh, Senhor, ativa o cérebro dessa pessoa. Faz com que essa palavra adentre o coração e queime como a brasa, para que ele reconheça que tu és Deus. Para que ele reconheça que ele tem valor. Para que ele reconheça que tu és Pai, tu és Senhor, tu és o dono. Para que ele entregue a vida nas tuas mãos. Porque nós sabemos, Pai, nós sabemos, assim como Jesus disse, que sem o Senhor ele não seria nada, ele não faria nada. Imagine nós. Oh, Pai, quão miseráveis somos, Senhor, sem a tua presença. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. Abre a mente, meu Deus. Eu consagro, Pai. Eu consagro essas pessoas a ti.
Na autoridade vinda de Jesus, eu repreendo toda manifestação diabólica. Eu repreendo todo pensamento negativo. Todo pensamento escravo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E profetizo tua graça, tua misericórdia, o teu perdão na vida dessas pessoas. Que elas hoje mesmo deixem de ser criaturas e sejam chamadas filhos. Porque só tem lugar na tua mesa para os filhos. Oh, Pai, chama-os de filhos. Que eles sintam essa vontade, meu Deus. Que eles abram o coração e reconheçam que Tu és Pai. Tu és o Senhor. Que o Senhor os colocou aqui nesse mundo não para sofrer, mas para louvar, engrandecer e exaltar Teu santo nome. Por isso eu Te louvo, Te engrandeço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.